Meus amigos, está chegando a hora, hein? Lucas Paquetá vai ficando cada vez mais próximo do Flamengo. Parceiro, não tem pra onde correr. Paquetá já teria até mesmo comunicado pessoas próximas que não entrará mais em campo pelo West Ham da Inglaterra. Calma, calma, vamos aguardar até para saber se realmente isso irá acontecer ou não. Mas não dá para negar que o jogador está simplesmente forçando e forçando demais a barra por lá para deixar o clube e vir jogar no Flamengo. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva traz de atualização sobre essa situação e o que eles estão falando, né, sobre essa transferência de Lucas Paquetá para o Flamengo, com cifras simplesmente bem altas, né, se tornando aí uma das maiores, ou melhor, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação do sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Ação que também está parecendo caminhar para o desfecho que o jogador quer, né? Paquetá e o Flamengo. Olha o próximo passo aí, ó. Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata. O Flamengo tenta acelerar o acordo com o West Ham. Como eu disse na abertura, né? Hoje, em vez de vem ou não vem, a discussão parece ser entre vem agora ou vem no fim da temporada. Sempre lembrando que o West Ham está lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês, né? Impressionante porque... Está lutando e está perdendo a luta nesse momento. Sim. Ele tem contrato com o clube londrino, né? E esse clube de Londres, assim, da primeira divisão, né, a Premier League, é uma divisão, talvez, eu acho que ela é mais rica, inclusive, que La Liga, da Espanha. É a liga mais rica do futebol do planeta, né? Então, os valores são muito altos. Mas, mesmo assim, o clube de Londres, o West Ham, é um clube tradicionalíssimo. Acho que não tem nada, não tem nenhum clube do Rio e São Paulo, né, que a gente possa comparar o West Ham e tal, o clube de São Paulo, Rio de Janeiro, não tem nada parecido, mas é um clube muito popular, que não ganha títulos há muito tempo e vive sempre essa situação de estar sempre do lado de baixo da tabela dos campeonatos ingleses, né? E nesse ponto, eu estava lendo sobre isso, a imprensa inglesa, né? Na visão do treinador do West Ham, o Lucas Paquetá é uma peça insubstituível. Então, eles não querem liberar de jeito nenhum. Vamos ver, isso a gente está falando, se vai valer a vontade do jogador de vir para o Brasil e já jogar o Campeonato Brasileiro, né? Já jogar Libertadores, já inserir nesse contexto e também, claro, né, ficar mais perto da seleção brasileira. Mas ele já é um convocável, né? Isso não é um problema para ele, né? Não é que nem o Gerson, né, que quis vir para o Brasil visando isso, né? Então, vamos acompanhar, assim, mas provavelmente eu acredito que, assim, como você falou, Barreto, que vai fazer, a palavra dele vai ter que ser respeitada. É porque o Paquetá, ele já queria vir antes, na verdade, né? Se você analisa ali as entrevistas dele, tudo, principalmente depois da absolvição no caso de manipulação de apostas, a ótima entrevista que ele deu para o Carlos Gil na seleção, ele ainda está no West Ham por uma gratidão. Ele é grato a muito poucas pessoas porque ele acha que ele foi um pouco isolado, que ele não teve o apoio necessário em todo esse processo que ele passou, por exemplo, da Federação Inglesa, o que resultou depois da absolvição em episódios em campo mesmo, do Paquetá muito nervoso em campo. Ele acha que ele não foi bem tratado pela imprensa inglesa, o que era de se esperar, no fim das contas, sabendo do terreno onde ele estava pisando, em todo esse processo. Ele acha que todo esse processo, e óbvio que foi desgastante para ele, não quero entrar no mérito da discussão, porque ele foi absolvido e esse caso está encerrado. Mas todo esse processo foi muito duro, né, em campo. Então, quem apoiou ele no meio disso tudo foi o West Ham. O time dele, de fato, apoiou, manteve ele jogando ali, mesmo ele jogando mal, né? O Paquetá teve tecnicamente uma queda com isso. E ele, a partir do momento dessa absolvição, que já foi antes da última janela, ele falou, eu preciso ficar aqui um pouco mais, eu preciso devolver essa gratidão um pouco mais. Mas desde que esse caso estourou, ele não está com a cabeça no futebol mais na Inglaterra. E é um cara muito identificado com o Flamengo, que sempre sonha voltar para cá, que vê o que o Flamengo se tornou, né? O Flamengo de 2018 que o Paquetá deixou é um Flamengo muito diferente do de hoje. Era um Flamengo em meio a esse processo de reestruturação, mas não era nem de longe esse time que hoje se compara em cifras, números, com times europeus, inclusive. É um time que tem muito mais chance dele ser campeão de títulos importantes pelo Flamengo do que pelo West Ham. Aliás, ele não tem chance de ser campeão pelo West Ham, né? A não ser que pinte ali um milagre de uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga em algum momento.
E aí passou esse tempo, ele quer vir. Tem que ver se ele vai conseguir essa liberação para vir agora ou vir depois. Mas já era de se esperar esse movimento em algum momento. E se ele não vier agora, nem depois, vem no final do ano, porque o contrato dele acaba, né? Então, assim... No meio do ano. No meio do ano, né? No final da temporada inglesa. Mas vai acabar vindo um pouco antes, eu acredito. Nós temos o Nuno Espírito Santo, técnico português do West Ham, falando sobre... Aliás, o Paquetá já conversou diretamente com ele, né? Falando sobre essa negociação. Vamos rodar. I think it's a situation that we have to solve. All of us at the club have to solve. We always want our best players to be involved, and Lucas is one of our best players. So let's try to solve the situation. And look, my job is to prepare the team, and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. My job is to try and take the best out of all of them. Não parece assim muito receptivo a ideia de perder o Paquetá nesse momento em que o West Ham é o 18º colocado com 14 pontos. Cai em 3. 18º, 19º e 20º cai no campeonato inglês. O 17º é o Nottingham Forest com 21 pontos. É uma diferença de 7 pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, a situação é dramática. É dramático vendo os jogos também. Os jogos do West Ham, a diferença do West Ham para o Nottingham Forest é gigantesca. Você vê os jogos do Nottingham Forest, e é um time que luta, batalha, consegue resultados ali. O jogo contra o Manchester City, por exemplo, foi um jogo que deu trabalho ali, é um dos melhores times do campeonato. O West Ham parece ser assim, entregue muitas vezes. O Paquetá é um cara, ele é um oásis ali de um pouquinho de criatividade, mas é comparar mais ou menos aquele time que fica em 20º do Brasileiro. É comparar o Sport com o Fortaleza do ano passado. Assim, o Fortaleza era um time que brigava, conseguia fazer bons jogos, e o Sport era aquele time que parece que já começou o ano rebaixado. É difícil a situação do West Ham, vai acabar... Se não for rebaixado, vai ser um milagre ali, e o Paquetá quer se livrar dessa, mas não é por maldade, né? É porque ele quer vir jogar no Flamengo e tá no direito dele se os times se acertarem. Primeiro, para falar de um time que não entrou em campo ontem, na verdade o time principal do Flamengo ainda nem entrou em campo em 2026, mas segue movimentando a central do mercado, né, Joana? Bom dia para você, bem-vindo ao Sport TV News. O Flamengo de olho em Lucas Paquetá para reforçar ainda mais esse grande elenco e seguir batendo recordes, né, de transferências. Pois é, Benê. Bom dia para você, Lofredo, todo mundo que nos acompanha aqui no Sport TV News. A gente está se acostumando com esses números altos, né? Você viu a chegada do Gerson no Cruzeiro como a maior contratação até o momento do futebol brasileiro. Antes disso, tinha o Samuel Lino no Flamengo. Antes disso, tinha o Vitor Roque no Palmeiras. E no próprio Palmeiras tinha o Paulinho. Protagonistas no mercado, né? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo, de fato, deu um passo importante nessa negociação, que era complexa, né, para trazer o Lucas Paquetá. Ela ganhou uma nova barreira, mas tem uma vitória, né, nessa conversa toda, porque a princípio, qual que era o grande problema de você trazer um jogador da Europa, como o Lucas Paquetá, que está na Premier League? O preço. Então, o West Ham não abria mão de receber 60 milhões de euros e o Flamengo tinha um teto. Estava disposto a chegar até 40 milhões de euros. Pois bem, ontem, até uma apuração junto com o Thiago Lima, setorista do GE. Globo, o West Ham assinou com uma outra possibilidade. Falou, olha, ok, vamos diminuir esse preço aí, estou disposto a negociar, mas eu quero ele emprestado até o meio do ano. Porque eu preciso do Lucas Paquetá. A situação do West Ham é muito difícil no campeonato inglês. Hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento, está a 7 pontos para sair da zona do rebaixamento. E o Lucas Paquetá é esse titular absoluto do Nuno Espírito Santo. Então, essa foi a ideia do West Ham. Conversando com pessoas do Flamengo ontem, o Flamengo via como vitória essa parte financeira. Olha, talvez isso não seja mais uma barreira, provavelmente não vai ser. A gente vai conseguir chegar num valor, num parcelamento e vai tudo certo. E vai dar tudo certo, mas a gente não gosta muito dessa ideia de emprestar o Lucas. A gente quer o Lucas agora. A gente não quer o Lucas no meio do ano. E aí o problema virou esse agora. Então já existe um acordo financeiro, então a coisa andou ontem entre o West Ham e o Flamengo. Então se chegou a um número oficial da negociação, que seria realmente, né, vai ser, se tudo der certo, a maior
do futebol brasileiro. A gente está falando de 35 milhões de euros fixos, mais 5 estabelecidos por bônus. Então, são 217 milhões fixos, mais 31 de bônus, né? Quase 250 milhões gastos aí pelo Flamengo para trazer o Lucas Paquetá. Hoje é um dia importante, vai ter reunião para definir se o Lucas será emprestado ao West Ham ou se o Flamengo consegue essa liberação imediata, que é desejo do Flamengo e do próprio jogador. O Lucas não quer ficar lá, o Lucas quer se apresentar ao Flamengo o quanto antes. O Flamengo não gosta, está torcendo o nariz para essa possibilidade do empréstimo, mas admite abrir mão por alguns meses, ou seja, ceder a esse empréstimo para trazer o Lucas. Hoje é um dia que provavelmente a gente vai ter algumas respostas. Ontem tem jogo importante, né, para o West Ham, vai enfrentar o Tottenham amanhã, nessa situação desesperadora na tabela. E aí ontem o Nuno Espírito Santo deu uma entrevista e foi perguntado por 2 vezes sobre o Paquetá. E aí ele falou, ele não tentou entrar muito, né, na negociação, ele só falou o seguinte: olha, eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, porque na situação que a gente está, né, brigando para não cair, a gente precisa de mobilização do elenco. Eu preciso dos melhores e o Lucas faz parte disso. Então, deixou claro que ele precisa do Lucas Paquetá, mas ele quer o Lucas Paquetá mobilizado, ou seja, com a situação resolvida. Ou ele fica, né, é emprestado pelo Flamengo e disputa os jogos restantes da temporada e tenta ajudar a salvar a temporada do West Ham, ou decide logo se ele tem que ser liberado, se vai ser efetuada a venda, e aí o West Ham vai ter que se virar com o que tem no elenco. Não vai contar, o Lucas Paquetá é titular absoluto, não tem jogado por conta de uma lesão nas costas, mas é titular absoluto. Então ontem foi um passo importante e hoje tem reunião. E o Flamengo continua apostando muito na vontade do Paquetá, ou seja, o jogador não quer continuar quanto antes. Então, se o West Ham decide pela venda, o Flamengo conta que o Lucas Paquetá vai conseguir convencer o time inglês a liberá-lo antes e não ter costurado esse empréstimo até o meio do ano. A vontade do Paquetá é determinante para essa negociação acontecer, porque é um jogador que tem mercado ainda no futebol inglês e tudo mais. Só para pontuar, né, o calendário do West Ham vai até o dia 24 de maio, que é a última rodada do campeonato inglês, da Premier League. É um rebaixamento até provável, porque, como a Joana trouxe, é uma distância considerável para o West Ham tirar para esse primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 7 pontos de diferença, mas me chama a atenção esse modelo de negócio que o West Ham propõe, né? Porque o Flamengo pagaria agora para levar só daqui a alguns meses. Esse tipo de negociação conta com o risco, porque um jogador que vai atuar por muitos jogos no campeonato inglês pode tem risco machucar, de lesão, exatamente. Exato. Não então, faz muito sentido. Que está na mesa. Tem risco para o West Ham também, sabe? Porque não acho um grande modelo para quem está pegando o jogador emprestado, não. Se o jogador já não está mais com a cabeça lá, numa luta contra o rebaixamento, você vai jogar daqui 6 meses, 5 meses, você vai jogar no Flamengo, que é o desejo dele. Mas enquanto isso ajuda a gente, a cabeça já não está mais lá. É muito difícil se empenhar, não é nem de maldade, não. O pensamento, natural, é algo natural. O pensamento, a disposição já muda. Então, não acho um modelo bom para o West Ham também, não. Acho que ou fala, não dá para vender, porque eu preciso de você, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, dependendo do que rolar aqui, porque o valor vai cair também. Exato, o West Ham também tem a consciência de que com esse rebaixamento o preço diminui, né, no mercado, né, o valor de mercado dos jogadores do West Ham, não só do Paquetá. Também? Porque os salários caem, né? Sim, tem uma cláusula o time vai do para a rebaixamento. Série B, o time vai para a segunda divisão na Inglaterra, não tem perdão. 50% de corte. Não tem perdão. O salário do jogador vai para o buraco, né? Ele vai lá e vai ganhar aquilo que ele já merecia antes, né? Porque afinal caiu, né? Então ele vai receber aquilo que ele já merecia antes, talvez um pouco mais até. Mas não tem perdão. O jogador acaba perdendo mesmo. E o Paquetá não vai ficar em nenhuma hipótese. Eu também acho que não. Ele tem mercado na Europa e ele tem o desejo de jogar no Flamengo. Então acho que o West Ham já tem que resolver logo isso aí. O torcedor do Flamengo quer saber sobre isso aqui, ó. Tem a matéria do Cauê
e da Luísa Sá uma atualização da negociação que o Paquetá promete ir ao limite pela liberação imediata e o Flamengo tenta acelerar esse acordo com o West Ham. Porque é aquilo que a gente tem falado, né? Num primeiro momento, a barreira era financeira. Isso foi praticamente resolvido, né? Num primeiro momento, o West Ham queria o quê? 60 milhões de euros. Muito caro para o Flamengo. O Flamengo ofereceu 35, mais 5 de bônus. Poderia chegar nesse total de 40 milhões de euros. Ainda assim, um grande investimento para um clube brasileiro. Seria a maior negociação da história de um clube brasileiro. E o West Ham falou, não, quero 50, mas já aceitou os valores do Flamengo. Agora, a barreira é a data da apresentação, porque a Premier League termina no final de maio e o Lucas Paquetá e o Flamengo querem uma apresentação imediata. Só que a situação do West Ham na Premier League é desesperadora, porque o time está na zona do rebaixamento, está 7 pontos distante ainda para sair da zona. O técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, deu uma entrevista ontem dizendo que é muito importante que essa negociação seja resolvida logo. Deixou claro que o Lucas Paquetá é titular, embora não tenha participado das últimas 2 partidas, mas que ele é muito importante nessa briga contra o rebaixamento e que ele conta com ele. Mas deixou nas entrelinhas essa situação de que se você não pode ter o jogador, que pelo menos se resolva logo, porque ele precisa de todo mundo mobilizado nesse momento tão delicado da equipe inglesa na Premier League. Então, o que o Flamengo conta? Com essa vontade do jogador. Não vai fazer muito sentido também, né? Imagina o Flamengo compra o jogador e empresta para o West Ham por alguns meses, o jogador já está focado em outro projeto, pode sofrer uma lesão, não faz muito sentido, né? E outra, se o time é rebaixado, o preço cai também da negociação. Então, hoje o West Ham tem uma negociação, né? Tem uma proposta, tem um jogador que quer muito ir, então é nisso que o Flamengo aposta. O Flamengo admite emprestar? Até admite, mas não é o que deve acontecer. Hoje é um dia importante, talvez a gente tenha uma definição e a gente está, obviamente, acompanhando com todos os nossos repórteres todos os passos dessa negociação. Agora... Então tá aí, meus amigos, o Mengão que simplesmente, né, está irredutível nessa situação envolvendo o Lucas Paquetá. E olha, vou falar para vocês, o Flamengo, pelo que a gente estava conversando com algumas pessoas ligadas ao clube, não vai parar só no Paquetá não. O Flamengo vai buscar mais jogadores ainda no mercado da bola, inclusive um centroavante, já que o Bruno Henrique estaria, né, disposto a voltar para a sua função original, que é ali na ponta esquerda. Então o Flamengo vai finalizar essa situação do Lucas Paquetá e volta ao mercado novamente para buscar um centroavante. E até mesmo, né, outras funções ali também que eles entenderem que será uma boa para esse time, né, para esse elenco do Felipe Luiz. Olha, então o Mengão muito forte nessa janela de 2026, nessa primeira janela agora, né, de janeiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!